Olá, meu querido irmão, meus amigos, bem-vindos, bem-vindas. Depois de um longo período aí, alguns dias, por razões pessoais, nós estivemos aqui no nosso momento com Cristo e ficamos alguns dias aí sem gravar. Alguns dias nós ficamos ausentes, mas sempre intercedendo pelos irmãos, pelos nossos queridos inscritos, aos nossos irmãos em Cristo. Aliás, a paz do Senhor Jesus. E a você que ainda não é inscrito, que é apenas visitante, seja bem-vindo. Que a graça de Deus esteja contigo aí nessa noite. Estamos nos aproximando aí de dias decisivos da nossa nação, no que diz respeito ao governo. É impossível não falarmos de política. Algumas pessoas, por falta de conhecimento, por não lerem a Bíblia ou por não se envolverem no meio cristão de forma mais afetiva, mais efetiva, acaba cometendo alguns erros e dizendo que não devemos nos envolver na política. É impossível. A palavra de Deus diz em Provérbios 29, versículo 2, quando o justo governa, o povo se alegra. Aliás, Deus sempre levantou homens. Saul foi o primeiro governo humano instituído por Deus, né? Deus, todo o poder e toda majestade aqui na terra, todo poder legislativo, executivo, judiciário, ele emana de Deus. Todo poder emana de Deus. Sendo bom ou ruim, Deus permite todas as coisas. É importante que nós acreditamos nisso. E você só vai acreditar nisso se você ler a Bíblia. Senão você vai acreditar em qualquer falácia. É claro que nós devemos nos envolver na política. Nós temos que ter a nossa opinião. Uma coisa é certa: nós jamais poderemos mudar o que tem para nós no que diz respeito a fim dos tempos, a profecias, a o dia do juízo, o grande dia do Senhor. E eu acredito nessa vertente. Nós não podemos mudar, mas nós podemos retardar. Nós podemos fazer com que isso não sobrecaia na nossa geração, por exemplo. Mas se nós elegermos um governo ruim, um governo que traz as suas filosofias de vida e traz as suas ideologias de uma tal maneira que venha a fracassar, né, no que diz respeito à conduta moral, que venha a induzir as pessoas a praticarem o seu modelo de vida, é claro que todos nós vamos sofrer as consequências. Mas se nós fizermos uma escolha de um lado A, que tenha os seus princípios e os seus valores diferentes, tais quais andam às margens da Bíblia, da Palavra de Deus, é claro que nós vamos aí andar pelo menos seguros e ter um pouco de paz. Essa é a verdade. Eu não estou aqui defendendo nem A nem B. Eu estou falando à luz da Bíblia, né? Deus sempre, ele esteve presente na política. Deus sempre puniu os maus reis. Existiam muitos reis que sugavam o povo, sabe? Maltratavam com seus tributos e com seus impostos. E Deus sempre punia essas pessoas e sempre dava um jeito de levantar do meio do povo de Deus alguém que fosse justo para governar o seu povo, a saber, o povo de Israel, a nação de Deus. Amém? Então nós devemos aí pensar bem nesses últimos dias que antecede o dia da eleição presidencial aqui do nosso país, também como deputado, de tantos outros, né, senadores, enfim. Nós temos que nos atentarmos a isso. E Deus, com seu imenso poder, Ele permite sim, quando a nação está numa prevaricação grande, numa transgressão em massa, digamos assim, contra os princípios de Deus, Deus até que permite que a nação possa viver debaixo de um jugo, né, por causa da desobediência a Deus. Mas, estando um povo reunido num só propósito, buscando a Deus dia e noite, para que Ele envie alguém que possa agir de justiça para com o povo, para com uma nação, é claro que Deus ele vai se atentar, porque tem muitos justos envolvidos, amém? Que você possa pensar, assim como eu estou pensando, né? Escolher bem as pessoas que vão ficar aí 4 anos lá, aprovando leis e governando esta nação chamada Brasil. E a você que está chegando aqui no Momento com Cristo, aqui pelo canal Ronaldo Lemos 42, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você.
a tua casa nessa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro depois de alguns dias. Já falei, estive ausente por razões pessoais, mas agora estamos aqui para a honra e para a glória do nosso Deus, para dividir com você mais um versículo da Bíblia, para que possamos eu, juntamente com você, aprender mais um pouco, sempre sob direção do nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia aí, juntamente comigo. A palavra de hoje que nós vamos meditar, para a honra e para a glória de Deus, está em 1 Timóteo. A primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo. Último capítulo da primeira carta, capítulo 6, e versículo 7 até o 10, que diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Glória a Deus. O apóstolo Paulo tem muita propriedade, tem muito, ele tem muita bagagem, né, digamos assim, para falar desse tópico aqui que é o dinheiro. Ele vem de uma linhagem nobre, os quais não lhe faltava nada e tinha condições, poder aquisitivo. E o apóstolo Paulo, ele conheceu o lado da bonança e o lado da escassez por conta própria, por assim dizer, estando na escassez. Ou seja, o apóstolo Paulo escolheu estar algemado a Cristo. Desta forma, ele deixou tudo para trás para viver uma vida de escassez, uma vida miserável, por assim dizer. O apóstolo Paulo foi encarcerado, boa parte de sua vida viveu perseguido pelo Império Romano, o qual ele era um dos cabeças, perseguidor da Igreja de Cristo. Você já deve conhecer essa história. Mas aqui a Timóteo, o apóstolo Paulo fala de algo que rodeava os santos e os justos que buscavam a face de Deus, tal qual é os dias de hoje. O dinheiro. O desejo incontrolável, que é concupiscências de ter, de ser, de mostrar. O mundo hoje, as pessoas, mesmo que não usem isso ou aquilo, mas elas querem ter para mostrar, para dizer que tem mais do que fulano, para mostrar simplesmente o simples prazer de exibir, o exibicionismo. O apóstolo Paulo enfatiza aqui que as pessoas que buscam essas coisas vivem atormentadas. Devemos ressaltar que o apóstolo Paulo não está aqui anulando o sonho de ninguém. Se você quer ter uma casa digna para morar, se você quer ter um transporte, um carro bacana, se quer fazer algumas viagens, se você tem vontade de comprar uma casa de praia, um apartamento, não, de maneira alguma. O que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro aqui é que nós não devemos ser escravos do dinheiro. Quando você se torna escravo do dinheiro, nada mais tem sentido além do dinheiro. As pessoas são tratadas como objeto. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus amigos principalmente, que vocês veem, que você pode falar. Imagina Deus. Você sequer lembrará de Deus. Sabe aquela passagem que Jesus fala para aquele jovem, como é difícil um rico entrar no reino dos céus? Para o homem, todavia, isso é impossível, mas para Deus, isso é possível. Jesus está falando justamente que o coração daquele homem estava na riqueza. Não que seja pecado. Olha só, se Jesus falar que é pecado ser rico, ele está se contradizendo, porque 2000 anos atrás, ele abençoou muitos homens com riqueza, Davi, Salomão. Muitas foram as pessoas que Deus abençoou. E fala-se muito em prosperidade nas histórias da Bíblia, do Antigo Testamento. Todas as coisas giravam em torno da prosperidade.
O próprio Deus falou que aquele que andar nos seus caminhos e temer ao seu estatuto, irá comer e beber o melhor dessa terra. Portanto, Deus não é contra a prosperidade. Entretanto, o que Paulo está falando aqui é sobre a escravidão que o dinheiro nos acomete. Que nós, ao corrermos atrás de patrimônios e de poder aquisitivo de dinheiro, nos tornamos refém desse dinheiro. Um dinheiro que não é eterno e que não vamos levar. Paulo também, ele fala como falou Jó. Jó certa vez falou que quando ele estava nas cinzas, sem nenhuma perspectiva de vida, você deve conhecer também a história de Jó, ele falou que vim nu para este mundo e nu voltarei. Nada é nosso. Tudo que temos aqui é de Deus. Deus declara nos Salmos, minha é a terra e a sua plenitude. Nós não temos nada. O apóstolo Paulo lembra, irmãos, que nós viemos sem nada e sem nada partiremos, não vamos levar nada. Paulo nos deixa uma sensação muito exata e que nós já vimos em outras passagens bíblicas, que daqui somos peregrinos e tão logo iremos voltar para casa. Você crê nessa palavra? Agora vamos orar. Bendito e eterno Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Abençoe a vida desse irmão, dessa irmã, de todos quantos assistirem, ouvirem este conteúdo, Pai. Livra-nos de todo mal, da peste perniciosa, da seta maligna, dos dardos inflamados, do espírito de morte e de tudo aquilo que possam atentar contra a nossa vida. Esteja presente na casa desse amigo, dessa amiga, desse irmão. Proteja a família desse irmão e lhe sustenta, Senhor, nesses dias difíceis. Ilumina cada um de nós, Senhor, para que possamos fazer aquilo conforme está no Teu coração. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. É sempre prazeroso ter a tua companhia. Deus abençoe você, a tua casa e até o próximo vídeo.